Sejam bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs, à Palavra Viva dessa quarta-feira de hoje. Nós hoje vamos meditar um pouco sobre o Evangelho de Lucas, no capítulo 7, no versículo 19 ao 23. E nessa quarta-feira nós já estamos nos aproximando do Natal. Hoje é dia 16, Jesus já está nos preparando para as últimas palavras suas até o seu nascimento, preparando o nosso coração. João Batista hoje já dá uma distanciada, porque é a última apresentação de João Batista para nós de Jesus Cristo. O seu anúncio termina e ele chega à conclusão onde tanto queria fazer com que o nosso coração se encontrasse, Jesus. E depois dessa preparação, diante de toda essa passagem que nós vivemos este Natal, nesse tempo do Advento, nós estamos chegando a quem nós procurávamos desde o começo, a quem João Batista tanto falava, no nascimento dele, no nascimento de Jesus Cristo, onde o nosso coração começa a se alegrar cada vez mais ao faltar poucos dias para o nascimento dele. E hoje eu quero que você pegue a palavra que está em Lucas, no capítulo 7, no versículo 19 ao 23. Esse é o Evangelho de hoje. E diz assim: E João chamou 2 de seus discípulos e enviou-os a Jesus, perguntando: És tu o que há de vir, ou devemos esperar outro? Chegando estes homens a ele, disseram: João Batista enviou-nos a ti, perguntando: És tu o que há de vir, ou devemos esperar outro? Ora, naquele momento Jesus havia curado muitas pessoas de enfermidades, de doenças e de espíritos malignos, e dado a vista a muitos cegos. Jesus respondeu-lhes: Ide anunciar a João Batista o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. Aos pobres é anunciado o Evangelho, e bem-aventurado é aquele para quem eu não for ocasião de queda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, essa passagem de hoje, esse Evangelho de hoje, como eu disse, vem nos preparar para a chegada de Jesus, vendo a situação onde João Batista se encontra com Jesus. Onde João Batista, ao conduzir os seus discípulos, aqueles que o seguiram, aqueles que estavam junto a ele, eles foram perguntar a Jesus, diante da situação que eles vivenciavam ali, vendo Jesus curar, fazer milagres. João Batista pede para que eles possam ir até Jesus, perguntar se era ele mesmo, ou se eles teriam que esperar outro vir. Se era ele o Salvador, se era ele o Messias prometido pelos profetas no Antigo Testamento. Então, João Batista manda os seus discípulos para que fossem perguntar a Jesus. O que eles dizem? E João chamou 2 dos seus discípulos e enviou para perguntar-lhes a Jesus: És tu o que há de vir, ou devemos esperar outro? Então, de certa maneira, João Batista e os seus discípulos, naquele momento, eles estavam vendo o que Jesus estava praticando. Aquilo que Jesus estava fazendo ao redor da sociedade, curando os coxos, curando os cegos, os leprosos. E João Batista, de certo modo, queria que eles acreditassem e queria mostrar que Jesus era aquele que estava fazendo aqueles milagres, para que eles pudessem acreditar, porque eles seguiam a João Batista. Eles não seguiam a Jesus. Mas João Batista queria mostrar a todos que o caminho era Cristo. Que aquele que há de vir, que todos estavam a esperar, que os profetas já tinham profetizado que iria vir, era Jesus. Era aquele que estava fazendo essas coisas maravilhosas aos olhos deles. Então, João Batista queria mostrar para esses discípulos que ele era o Messias, que Jesus Cristo era o Rei, era aquele que devia vir e que estava ali já.
Então, eles vão perguntar a Jesus se é ele. És tu o que há de vir ou devemos esperar outro? Então, Jesus fala com eles e de anunciar a João que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. Então, Jesus, ao chegar os 2 discípulos perguntando para ele, Jesus fala, vai a João Batista e fale aquilo que você tem ouvido e mostre a ele aquilo que você viu. Então, de certo modo, meus irmãos, aqueles 2 discípulos, eles estavam na presença de Jesus, estavam vendo o que estava acontecendo, o que Jesus estava fazendo naquele momento. Eles estavam vendo, eles estavam participando daquilo. E queria que eles 2 levassem a João Batista essa profissão de fé, que era ele sim, que era o Cristo. Mas João Batista não por suas dúvidas, mas para que os 2 discípulos se encontrassem com Jesus, aprendessem, vissem e ouvissem, para que eles acreditassem que era Jesus Cristo, que era aquele que tinha sido prometido, aquele que os profetas profetizaram. Era ele. João Batista queria mostrar isso para os 2 discípulos. Para quê? Para que eles acreditassem, porque eles eram discípulos de João, mas não conheciam o Messias, não conheciam Jesus. E a partir do momento que eles foram ao encontro de Jesus, sim, eles começaram a crer. E eles levaram a João Batista essa verdade, essa confirmação, essa profissão de fé, que era Jesus Cristo, aquele que estava curando sim, aqueles leprosos, aqueles cegos, aqueles milagres todos, era do Messias, era daquele prometido de Deus. Então, o que Jesus hoje nos dá a experimentar um pouco nesse evangelho, a ver um pouco e aprofundar para colocarmos sentido nessas palavras, tanto na profissão de fé desses 2 discípulos, quanto no anúncio onde João Batista pede para que eles vá até Jesus perguntarem se era ele mesmo. Jesus hoje, através dessa palavra, quer nos mostrar e colocar no nosso coração 2 situações. A primeira é que nós devemos experimentar esses milagres. O tempo do Advento, o tempo do Natal, essa preparação, é o tempo de pedir a Jesus que faça no nosso coração, que venha curar, que venha nos afastar do mal, que venha nos afastar do pecado, que venha fazer as coisas que nós não conseguimos ver e nem fazer dentro de nós, as coisas que só Deus pode tocar. É um tempo disso, é um tempo para nós nos prepararmos para o nascimento de Jesus, para nos limparmos, para curarmos a nossa cegueira, para curar as nossas enfermidades. Esse é o tempo. Então Jesus quer com que nós experimentemos esses milagres, pedindo a Ele a cura do nosso coração, a cura da nossa cegueira, da nossa lepra. E a segunda coisa que Jesus quer de nós é que nós possamos ir até Ele. Não só pedir, não só em nossa oração pedir com que Ele cure, com que Ele prepare o nosso coração, mas ir até Ele, chegar até Jesus, como os 2 discípulos, como João Batista havia falado, ide a Ele perguntar se Ele mesmo. Então nós devemos ir a Jesus e não ficar parado no nosso lugar, e não ficar parado no nosso comodismo, naquilo que nós sempre estamos, mas ir além, ir até Jesus Cristo. Nós vamos para o nosso intervalo e logo já nós voltamos com o programa Palavra Viva.
olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Meus irmãos, minhas irmãs, voltamos com o programa Palavra Viva. E hoje, ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, no versículo 19 ao 23, Jesus quer, ao longo desse tempo do Advento, nessa preparação para o Natal, chegando no Natal, chegando nesse grande dia, Jesus quer de nós duas coisas. Que nós possamos ir até Ele, sair do nosso lugar e se encontrar com Ele. E a outra coisa é procurar e pedir a Ele os milagres necessários dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, na sua família, no seu trabalho, no seu coração, no íntimo do seu coração. Jesus quer essas duas coisas de nós, para que possamos ir além daquilo que nós somos capazes. Porque a partir de nós, a partir da nossa capacidade, quando nós vamos até o fim dela, Jesus começa a agir, porque nós começamos a acreditar mais nele. E não em nós, porque nós somos sim limitados, mas Deus não. Deus não é limitado. Mas Jesus quer essas duas coisas de nós. Espera essas duas atitudes, que venha do nosso coração, que venha da nossa consciência, do nosso entender que Jesus é aquele que devemos ir ao encontro dele e pedir aquilo que é necessário para o nosso coração. Quando os discípulos chegam a Jesus e perguntam: és tu o que há de vir ou devemos esperar outro? Quais têm sido, meus irmãos, aquilo que tem te feito questionar Deus? Aquilo que tem feito você não experimentar essa confiança, esse temor em Deus, de questionar a Ele: és tu aquele que nós esperávamos ou virá outro? Quantas coisas nós questionamos no nosso coração? Às vezes coisas que não acontecem na nossa vida com o que nós quiséssemos. E questionamos a Deus: por quê? Por que não faz isso? Por que não fez aquilo? Meus irmãos, minhas irmãs, mas nós não precisamos, assim como os discípulos, estar na presença de Jesus e ver fisicamente Ele para crer. Mas se nós podemos acreditar, nós podemos entender e colocar no nosso coração esta verdade, que Ele realiza as coisas sem estar fisicamente no meio de nós. Isso é a fé. Isso é acreditar em Deus. Isso é acreditar naquele que é prometido a nós para a nossa salvação, que já nos salvou. É crer sem Ele estar presente fisicamente. Mas, diante dessa realidade, onde nós não precisamos, de fato, assim como os discípulos há 2000 anos atrás, a estar na presença de Jesus para acreditar e para ouvi-lo fisicamente, nós precisamos crer, nós precisamos acreditar na maneira que estamos, onde estamos. Nós precisamos entender que Jesus é aquele que está e sempre estará conosco, aquele que nos salvou e aquele que faz tudo isso
para a nossa salvação. Então, neste tempo onde nós estamos vivendo e vendo os milagres de Jesus no dia de hoje, nós precisamos crer que Ele pode, crer que Ele é capaz de fazer coisas no nosso coração onde nós não somos capazes, que não somos capazes de fazer, tocar onde nós não somos capazes de tocar, fazer e realizar aquilo que o nosso coração tanto pede e anseia, que nós não somos capazes de fazer. Isso que Jesus espera de nós hoje, um encontro. Jesus hoje quer nos encontrar, quer fazer com que nós também possamos ir ao seu encontro, que nós possamos nos humilhar diante dele para pedir, para suplicar as suas curas dentro do nosso coração, para que nós nesse tempo possamos nos preparar, ainda nessa última semana, para o Natal, para aquele dia especial, dia 25, onde Jesus vai nascer, onde Jesus, nesse dia, vai, de certo modo, entrar no nosso coração. Todo esse tempo do Advento é uma preparação para que nós possamos acolher Jesus dentro de nós. E hoje, o que Jesus espera de nós, meus irmãos, é esta vontade, esse ir além daquilo que nós somos capazes, de ir até Ele e de ver aquilo que Ele faz dentro de nós. Então, neste momento breve, feche os seus olhos, reze da maneira que você conseguir, mas vai pedindo a Jesus a graça, vai conversando com Ele e falando, explicando um pouco da situação que tem acontecido na sua vida, as situações que você não tem se conformado, e por isso tem ido tanto a Ele perguntando se é Ele mesmo, este Deus, ou que deve esperar outro. Vai apresentando esses questionamentos para Jesus. Vai levando as situações que você não tem conseguido lidar, não tem conseguido resolver. Vai pedindo a Ele que venha fazer no seu coração as curas, os milagres necessários, aquilo que você precisa para que você creia firmemente, acredite firmemente que é Ele. É Ele aquele que pode tudo na sua vida. É Ele que pode curar, que pode fazer os milagres. É aquele que pode, diante das situações, mudá-las. Diante dos questionamentos, pará-los. Diante da falta de fé, firmar no seu coração essa verdade. Vai pedindo a Ele, vai apresentando as situações da sua casa, do seu coração, do seu trabalho, da sua vida. Apresenta os seus questionamentos a Jesus. Apresenta e peça a Ele que venha te mostrar aquilo que Ele já tem feito. A presença dEle na sua casa, a presença dEle na sua vida. Os milagres que Ele já tem feito, as curas que Ele já tem feito. Mas se você estiver precisando que Ele te mostre mais, se você estiver precisando de mais alguma coisa, este é o momento de você pedi-lo. Esse é o momento de você suplicar a Jesus. Senhor, realiza isso na minha vida. Me ajuda nisto. Faz isso para que eu possa crer, para que eu possa estar mais junto ao Senhor, para que eu possa acreditar mais no Senhor. Faça essas curas no meu coração. Tira a minha cegueira, Jesus. Tantas vezes eu não te vejo nas situações da minha vida. Tira a minha cegueira espiritual, de não ver o Senhor agindo, de não ver aquilo que o Senhor já faz. Tira a minha cegueira, Jesus, para que eu possa ver, tanto fisicamente na Eucaristia, quanto espiritualmente, dentro do meu coração, os seus prodígios, as suas curas, aquilo que você tem feito diante de toda a situação, diante de todos os meus questionamentos, Jesus. E vem pedir a Ele, meu irmão, esse ir além, que você possa sair do seu comodismo e ir até Jesus. Se você tem se afastado da igreja, tem se afastado da Eucaristia, tem se afastado da comunhão com Jesus, se afastado das suas adorações com Ele, vai pedindo a Ele que venha te colocar novamente onde você deveria estar, onde você estava e saiu e deixou, mas vem pedir a Ele que te faça voltar
te faça voltar a esse amor, a esse encontro com Ele, a esse encontro da sua alma com Cristo. Vem pedir a Ele. Peça a Ele que, neste momento, faça do seu coração um lugar habitável, onde Ele possa ir e onde você possa encontrá-lo, em qualquer e toda situação que você precisar. Que Jesus possa, meu irmão, colocar no seu coração hoje essa certeza de que Ele pode realizar as coisas dentro de você que você talvez não consiga resolver, as situações que você não consegue resolver. E tudo aquilo que é incapacidade dentro de você, Jesus pode curar. Jesus pode te mostrar e fazer com que o seu coração se encontre hoje verdadeiramente com Ele. Que Jesus possa levar o seu coração a essa preparação, ainda nesses poucos dias que faltam, para o nascimento e para o acolher o seu coração em Jesus Cristo. Que Ele possa fazer dentro de você todas as suas necessidades e cumprir, fazer com que essas necessidades sejam sim realizadas dentro do seu coração. Que você consiga viver o Natal bem, consiga viver ainda esse pouco tempo, essa última semana, na presença de Jesus e suplicando a Ele que todos os dias Ele venha ao seu encontro e que você também possa ir ao encontro dEle. Meus irmãos, então nós encerramos o programa Palavra Viva de hoje. Um forte abraço e até o Natal. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.